E aí, gente, tudo certo? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Hoje o assunto é interessante, é o batismo do rei. Nós vamos começar por aí, eu vou compartilhar aqui a minha leitura com vocês. Já está todo mundo aí na tela, né? Com a leitura. Eu vou ler então, os irmãos, por favor, aí, acompanhem. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Hoje nossa aula ela vai falar sobre o batismo de Jesus. É uma aula relativamente rápida perto das outras duas, mas não tem importância. Eu creio que essa maneira da gente trabalhar e pegando partes do texto que formam um conjunto fica muito mais interessante, né? E também dá para a gente aprofundar um pouco sobre isso. Então, só para a gente estar na mesma página, né? Quando que isso acontece? Então é o seguinte, João Batista, a gente já viu na aula passada, de onde ele veio, tá, e tudo mais, o ministério dele já estava no seu apogeu, ele recebia, então, multidões no deserto da Judéia, e todas as pessoas confessando seus pecados, e para receber a remissão dos pecados, né, para que realmente tudo aquilo acontecesse, Jesus vai para Galiléia, vai da Galiléia e vai para o Jordão, para que ele também fosse batizado. E nessas horas a gente fica assim, né? Pô, mas Jesus, ele ia se arrepender do quê? Né? Porque o batismo de João era para arrependimento e perdão dos pecados, né? Jesus não tinha pecado. Então, por que ele foi batizado? Bom, nós vamos ver algumas coisas aqui, algumas lições importantes sobre isso, e em cada momento nós vamos ver um pedacinho aqui e vai ficando mais fácil da gente entender. Primeiro bloco aqui de discussão que a gente vai ter é o tempo oportuno do batismo. Olha só, Mateus faz o seguinte registro que está lá no versículo 13. A gente já leu e eu não vou ler de novo, né? Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, ele foi levado por Deus a preparar o caminho do Senhor. A gente viu isso na aula passada, né? Ele era o precursor do Messias. Ele era, então, o representante dos profetas, ou seja, representante de Elias. Ele era um substituto de Elias, nesse sentido. Então, ele deveria fazer o quê? Aterrar os vales, aplanar os caminhos escabrosos que tinham naquele tempo, né? Até hoje tem, né? Multidões fluíam de encontro a ele no deserto para serem batizados. Fariseus, saduceus, soldados, publicanos, e também o povão ia todo lá para ser batizado, né? Nesse tempo da história, né, é que Jesus começa o ministério dele. E é tempo dele se revelar ao povo como sendo o Messias. Então, ele tem que, primeiro, antes de salvar o povo, ele tem que se identificar com o povo. Isso é muito importante. Essa identificação que ele teve que ter com o povo. Tá? Uma coisa, então, que a gente já sabe. Jesus já havia sido circuncidado ao 8º dia. E o batismo cristão ainda não havia sido instituído, né? Vamos colocar assim, o cristianismo não havia sido inaugurado ainda. Então, o batismo de João era um batismo preparatório e transitório. Então, era algo assim, de um ponto de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Então, o objetivo dele era levar pessoas ao arrependimento para que recebessem perdão. Então, o batismo de João tinha como propósito levar o povo de volta para Deus, um povo que estava longe de Deus. Todas as pessoas que vinham para ser batizada, ela primeiro precisava ter a plena certeza do seu pecado e precisavam ainda se arrepender desse pecado e depois produzir fruto digno de arrependimento, que a gente já até comentou
na, na aula passada, né? Então, quer dizer, o ritual do batismo que João pregava, né? Ele não tinha poder de mudar as pessoas. Ele era um símbolo da transformação ordenada por Deus. E até hoje, a gente entende assim, o batismo não salva ninguém, mas o salvo precisa ser batizado. Por quê? Porque o batismo é um símbolo, mostrando para as pessoas que você se arrependeu dos seus pecados e você crê em Jesus Cristo. Então, tirando, né, essa parte de Jesus Cristo, o povo daquela época fazia a mesma coisa. Eles reconheciam o pecado deles, se arrependiam do pecado e falava para Deus: ó, eu estou aqui para te servir. Então, essa que era a ideia básica. Então, nesse momento histórico, de volta do povo para Deus, por meio do arrependimento, confissão e batismo e mudança de vida, que Jesus aparece para identificar-se com o povo e também receber o batismo. Agora, qual foi o motivo real do batismo, né? Que ele estaria lá no versículo 14 e 15 do texto que a gente já leu. Olha só, Mateus registra assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Então, olha só, Mateus não é o único evangelista que registra esse conflito com João ao ser procurado por Jesus, né? Para que Jesus fosse batizado. Ele sabia que Jesus não tinha pecado. Então não tinha do que se arrepender. Ele sabia que Jesus não precisava ser perdoado. Por isso que ele foi contra, por isso que ele chegou e falou: olha, eu que preciso ser batizado. Como assim o senhor quer ser batizado? Eu preciso do teu batismo com espírito e com fogo, que ele pregava, né? Lembra da aula passada. Mas Jesus não necessitava do batismo que ele ministrava, o batismo do arrependimento. Então, Jesus estava fazendo isso por um outro motivo. Diante do conflito de João, Jesus explica que a razão de estar submetendo ao batismo é porque estava se identificando com o povo a quem veio salvar. E isso tem um aspecto espiritual muito importante. Porque quando ele se identifica com o povo e ele se batiza, ele assume ele assume o lugar do povo. Ele começa a atrair sobre si o pecado. E a gente vai ver que lá na frente ele vai morrer por esse pecado. Então ele começa a atrair sobre si a ira de Deus. E ele começa a levar o duro golpe da lei. Então ele é batizado porque se fez como um do seu povo, de quem ele veio salvar. Ele foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele. A partir do momento que ele é batizado, todo o pecado do povo está sobre ele. Então ele vai fazer isso para cumprir a justiça. Porque a justiça é a ira. A justiça de Deus é a ira de Deus. Então o que acontece? Quando ele assume isso para cumprir a justiça, que é o que o texto fala, isso quer dizer que lá na frente ele vai ter que pagar com o sangue dele esse batismo que ele fez. Então é uma ligação entre estou assumindo agora o batismo e agora eu estou pagando com o meu sangue o pecado que eu assumi. Interessante, né? Então, ele, num certo sentido, ele realmente recebeu o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha que coisa linda, né? E eu confesso, irmãos, que eu li esse texto já um monte de vezes, eu nunca tinha visto isso no texto. E aí, estudando para a aula aqui, eu falei, rapaz, verdade, Jesus não precisava ser batizado. Porque a gente muitas vezes liga no automático, então a gente começa a não parar para pensar, não fazer essas pequenas ligações. Então, quando você investe tempo estudando o texto, além dele se abrir para você, você vai começar a dar mais valor para o que Jesus fez, porque você vê um passo que ele deu assim rumo à morte. A partir daqui ele está rumando à morte, que ele vai morrer por nós. Então isso aumenta essa importância. Agora, espiritualmente, né? Se a gente viu que Jesus ele fez isso por nós, né? Será que tem mais alguma coisa?
Tem sim, ó. O batismo de Jesus teve 3 significados importantes: a identificação, que a gente já viu, a unção e a aprovação. Vamos ver primeiro a questão da unção. O batismo de Jesus, então, marca a sua unção, está lá no versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, olha que interessante, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e depois a voz de Deus vai falar, aqui no próximo ponto ali, né? E olha que interessante, se o céu se abriu, isso quer dizer que novamente o céu foi rasgado, como diz Marcos, ou então aberto, como é que fala Mateus, né? Então abre-se as regiões que até então estavam trancadas aos seres humanos, ou seja, o céu não estava mais aberto para a gente. Ele passou a ser aberto nesse momento em que Jesus é batizado. Nesse momento, volta-se a possibilidade do homem encontrar com Deus de maneira direta, e não mais por sacrifício, através de sumo sacerdote, através de rituais, não. Agora, nós como crentes, a gente hoje, né, a gente pode falar, não é bem ritual, mas a gente pode falar assim de 2 ordenanças de Jesus, né? O batismo, olha o porquê a importância do batismo, e depois a ceia. A ceia, o batismo é o início de tudo, e a ceia é não vou dizer final de tudo, mas o cumprimento do que o batismo trouxe para Jesus. Então a gente cumpre esses 2, vamos colocar assim, entre aspas, né, rituais, né, que Jesus deixou para a gente, 2 ordenanças. Mas falar com Deus, não há necessidade disso. Deus está aberto, o céu está aberto, nós não precisamos, nós tomamos a ceia para lembrar do que Jesus fez, mas não para que a gente fale com Deus. A gente é batizado também porque nós estamos nos identificando com Jesus para que a morte de Cristo também purifique nossos pecados. Mas isso não é você tem que ser batizado para falar com Deus. Não. Olha que coisa interessante. O caminho já está aberto. Então, em Jesus ficou livre o caminho ao coração paterno de Deus. A terra recebe de novo o céu. E novamente é possível ser nascido do céu. E Lucas nos informa que no momento em que os céus se abriram, aqui tem uma certa aparente confusão, né? Porque você vai ver que as pessoas falam de 3 maneiras diferentes. Vamos ver isso daí. Ó, Lucas fala que no momento em que os céus se abriram, Jesus estava orando. Olha só, Lucas 3:21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Ó, o céu se abriu. Enquanto ele orava. Mateus e Marcos dizem que foi logo ao sair da água. A gente já leu aí Mateus 3:16 e agora Marcos de 1:10. Olha o que ele fala. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. João, entretanto, diz que foi o Batista que viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Olha só. João vai falar assim, aqui João apóstolo, e ele está falando de João Batista. Ó, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Todos eles, então, relatam a mesma coisa. Mas, aparentemente, eles não conseguem aí entrar num acordo, né? Porque foi um negócio assim que possivelmente foi muito rápido o que aconteceu. Então, se o céu se abriu e a pomba desceu no momento ou no outro, ou quando João viu e falou, possivelmente todas as coisas são verdades. O céu se abriu, realmente desceu aí o Espírito de Deus nesse momento, realmente desceu o pombo sobre Jesus, realmente Jesus viu e realmente João Batista falou. Então, cada um dos evangelistas, muitas vezes, pega um ponto de vista diferente, mas relatando a mesma coisa. Então, olha que coisa interessante. Que mesmo Jesus, sendo filho de Deus,
ele não dispensou a unção do Espírito. Mesmo sendo homem perfeito, ele não abdicou do poder do Espírito para realizar a sua obra. Ou seja, Jesus precisava do Espírito Santo sobre ele. Ele queria o Espírito Santo sobre ele. É um negócio interessante, né? Então, ele foi ungido. E um outro ponto do batismo de Jesus que marca, né, que é muito importante, é a aprovação do Pai. Está lá no versículo 3,17, diz assim, ó, eis que uma voz dos céus dizia, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Marcos e Lucas afirmam que a voz do céu foi endereçada diretamente a Jesus, e não às pessoas que estavam lá, como também Mateus, né? Você é o meu filho amado, e em você me agrado. Olha só, vou pegar aqui Marcos 1,11, ó, então veio uma voz do céu que dizia, você é o meu filho amado e em você me agrado. Lucas 3:2 também fala, ó, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Jesus, então, ele não só se identifica, né, como o seu povo pecador, a quem veio salvar, mas o Pai o identifica como filho amado, em quem ele compraz. Então, isso é muito importante para a gente entender, né, que nesse momento a gente vê a Trindade agindo. Porque olha só, o Pai dá testemunho dele como seu filho amado diante do povo. Muita gente ouviu essa voz, muita gente sabia disso. Tá? Obviamente que não todos, mas muita gente sabia que ele era o Messias, porque uma voz vindo do céu falando isso, como é que pode? Então, nessa passagem, a gente vê realmente a presença da Santíssima Trindade. Olha só, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e o Pai confirmando sua filiação. Então, assim como as três pessoas da Trindade estavam juntos na criação, todas elas também estiveram presentes no momento inicial da redenção. Olha que coisa linda, né? Quer dizer que no momento da criação a gente vê lá, né? Deus falando, façamos o homem, né? Ou então, toda a criação, não só na criação do homem, mas ali fica claro, né? Façamos, né? O Espírito Santo que estava ali sobre a face do abismo. Então, quer dizer, quando a gente vê ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, e aqui, mesma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente, no momento inicial da redenção. Porque é uma das partes mais importantes da história humana, o momento que se inicia a redenção do homem. Então, Fritz Heinecker, não sei se eu estou falando o nome do homem certo aqui, mas ele destaca o profundo contraste entre o início e o fim do texto desse capítulo de Mateus. Olha que interessante. No início, as mais duras palavras de condenação de João Batista. O que ele falava? Raça de víboras, se arrependam. E no final, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si todo o juízo, ao deixar-se batizar em lugar dos pecadores, ele se deixou batizar. Então, no começo, a lei, se arrependa, porque senão você vai ser condenado. E no final, o Evangelho, falando das boas novas. O Messias veio. No começo, juízo. No final, a graça. Olha que coisa linda, né? Bom, hoje é uma aula bem mais curta mesmo. Nós vamos ficar por aqui. Muito importante, né, a gente parar o texto nesse ponto aqui, já sabendo que o motivo de João Batista ter vindo, o porquê Jesus precisava ser batizado, e desse momento em diante, a graça entra na história. É muito bonito isso, né? Eu queria abrir, então, aqui para dúvidas, se você tem alguma dúvida, para colocar aqui. E eu confesso, irmãos, essa foi a aula que eu mais mexeu comigo, né? Você vê Jesus, a gente sempre entende que ele era inocente, mas ele assumindo ali no batismo o nosso pecado é uma coisa muito importante, né? Semana que vem aí nós temos aí a Páscoa, é um momento da gente se lembrar do sacrifício de Cristo.
porque ele morreu em teu lugar, no meu lugar. E muitas vezes a gente não dá valor para isso, mas o que o Senhor fez tem um valor espiritual para nós de continuidade, porque nós vamos viver eternamente com Ele. E a gente vai se lembrar do dia que nós fomos batizados. A Bíblia não ensina, gente, que a gente vai dormir, tá? A gente vai ter consciência, sim, porque senão não faria sentido Jesus lá na cruz falar para o ladrão da cruz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não faz sentido. Obviamente que isso ainda não é pleno, porque a plenitude da salvação vai ser quando Jesus voltar e fizer novos céus, nova terra, e aí nós vamos ganhar um corpo glorificado e tudo mais. Mas a salvação é muito importante. E não há outro caminho, né? Como Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso. Então a gente tem que entender que o caminho é Cristo. E se a gente não entregar a vida para Jesus, não tem salvação. Certo? Vou abrir então aqui para perguntas. Se você está ouvindo pelo YouTube, né? Está vendo essa aula pelo YouTube e tiver alguma dúvida, deixa também aí nos comentários. E na próxima aula a gente continua. Legal? É isso aí, gente. Até a próxima aula.